Hoje a lição é de número 2, tá? E tem por título Somos Cristãos. Nós vamos ler, antes de entrar em qualquer assunto, nós vamos ler primeiro a leitura bíblica em classe, que se encontra em Gálatas, capítulo 2. Para quem tem dificuldade de achar Gálatas, é logo depois de Coríntios. Tem Romanos, Coríntios e vem Gálatas. E assim, Gálatas, capítulo 2, nós vamos ler os 9 primeiros versículos e depois nós vamos ler o versículo de número 14. Eu vou fazer algumas perguntas aos irmãos, e aí de antemão, os irmãos fiquem tranquilos, tá? Não fiquem receosos de responder, de estar errado, porque eu não sei, vou falar errado, mas é para isso que a gente está aqui, tá? Então assim, é importante a interação dos irmãos no tema. Diz assim o texto, pode andar. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corressem ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E por isso, isso por causa dos falsos irmãos que tinha entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Versículo 5, aos quais nem ainda por uma hora cedemos a sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, os quais tenham sido no outro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destas, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Versículo 14. Mas, quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus. Amém? Pode entrar. Amados, lição de número 2. Eu, primeiramente, estou muito feliz de, depois de alguns domingos, ter aqui combinado com o presbítero Diego dele ter fechado o último trimestre. Ele me deu assim, então, essa liberdade de poder só ouvir, e foi muito bom. Mas eu fico feliz porque a gente também gosta de estar aqui compartilhando com os irmãos aquilo que o Senhor nos revela. Então eu estou muito feliz por estar aqui, meu. E na lição de hoje, a lição de número 2, ela tem por título Somos Cristãos, né? E
O objetivo da lição de hoje, ó, isso é importante você prestar atenção, porque nós vamos dar algumas voltas, e se você se perder sobre o que nós estamos falando, por que estamos falando disso, você vai ficar, né, não entendendo nada. O objetivo da lição de hoje é mostrar que, como cristãos, não nos cabe aderir, tá, costumes judaicos. Ok? A lição de hoje vai nos falar sobre isso. E nós vamos entender. Ok? Esse é o objetivo da lição. Então, nós vamos ver que existe uma seita. E como o trimestre vai falar sobre a defesa da fé, né, o assunto de hoje é considerado pela Bíblia como seita. Então nós vamos saber argumentar e entender por que se trata de uma seita. Mas para isso, agora entendido qual é o objetivo da lição, para isso primeiro é importante você me dizer o que é ser cristão. Então eu pergunto para os irmãos, o que é ser cristão? Porque o título da lição diz, somos cristãos. Você sabe o que é ser cristão? Não tenho medo de falar, tá, irmão? Se tiver a resposta aí, quiser falar, agora é a hora. Pequenos cristos, ou pequenos cristos, ou seja, seguidores de Cristo, né? Cristão, seguidores de Cristo. Eu deixei aberto aqui o dicionário, e no dicionário ele coloca exatamente, assim, tem toda uma definição. Mas quando nós aprendemos que logo numa definição num dicionário, e aqui é um dicionário bíblico, tá? Logo os primeiros significados são os que são mais relevantes, são os que são mais literais. Depois vem os outros, que aí vai indo por ordem assim. Então, no dicionário é assim que funciona. Então, o dicionário cristão, ele define cristão literalmente aquele que pertence ou se dedica a Cristo. Então, se você pertence a Cristo e se dedica a Cristo, aí cabe, né, numa outra lição, num outro estudo, se você não sabe, entender o que é se dedicar a Cristo. Né? O que Cristo nos mandou fazer? Agora, entendemos que ser cristão é ser seguidor de Cristo, é pertencer a Cristo, certo? Agora, o que o cristão prega? Pergunto novamente aos irmãos. O que o cristão prega? Prega o quê? Prega Cristo. Tá, mas seja um pouco mais, né, específico. Arrependimento e salvação. Arrependimento e salvação. Repete, arrependimento e salvação. Tá. A pregação do cristão é arrependimento e salvação. Por meio de quem? De Cristo. E a salvação vem por meio de quê? Por meio da graça. É isso? A salvação vem pela graça. E a fé em Cristo Jesus. É isso? Então vamos lá. Recapitulando, para a gente já deixar a nossa cabeça bem, né, certa de quem nós somos. Cristão, somos cristãos, pertencemos a Cristo, seguimos a Cristo. Logo, como seguidor de Cristo, precisamos saber o que Cristo ensinou para que a gente siga. Certo? Ponto. Uma das coisas, ou das principais coisas que Cristo nos mostrou e que os apóstolos testificaram é que a salvação é pela graça, através da fé em Jesus Cristo.
Somente Jesus Cristo salva. Essa é a pregação do cristão. Tá? Então, o cristão ele prega arrependimento de pecado. João Batista, nosso maior exemplo. E a salvação só por meio de Jesus Cristo. Então, nós vivemos pela fé em Jesus Cristo e esperamos a salvação pela graça. E a salvação dos pecados que nos traria a morte. Né? É isso aí. Como é que é? Repete de novo. A salvação dos pecados que nos traria a morte. Isso aí. Isso aí. Por isso vem o arrependimento. Né? Porque aí quando a gente fala de arrependimento, a gente fala de explicar por que se arrepender. Né? Então entra todo esse ponto do pecado que leva à morte. Então, enfim, você entendeu por que você é cristão? Você entendeu o que o cristão prega? Sim ou não? Sim. Ainda tem dúvidas? Do que é ser cristão? Então veja bem, uma vez que você confessou a Cristo como Senhor da sua, como Senhor e Salvador da sua vida, tá? Você agora entende que, olha, eu vou seguir os ensinamentos de Cristo. Eu não vou mais me prender a outros costumes, a não ser as doutrinas e ensinamentos de Jesus Cristo. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. Tá? Por que isso? Quando nós olhamos para a história da Bíblia, para a história da igreja, nós aprendemos que a igreja ela teve início, não foi no livro de Mateus. A igreja ela teve início, não foi no livro de Marcos. A igreja não teve início no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, e muito menos no Evangelho de João. A igreja ela teve início a partir do dia de Pentecostes. Ali começou a igreja. Tá? Portanto, apesar de os evangelhos estarem no cânon do Novo Testamento, os evangelhos, os 4 evangelhos, eles se passam numa época do Antigo Testamento. Ainda. Porque Jesus ainda estava vindo ao mundo. Porque Jesus ainda estava crescendo. Porque Jesus ainda iria morrer na cruz. E porque Jesus ainda iria ressuscitar. Agora, a igreja, ela é oficialmente startada, podemos assim dizer, foi onde deu o start de começar a igreja, foi no dia de Pentecostes. E aonde nós encontramos isso na Bíblia? A partir do livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos conta a história da igreja primitiva, como começou a igreja. Então, os evangelhos nos apresentam Jesus Cristo, mas ainda num tempo do Antigo Testamento. Agora, Atos dos Apóstolos para frente, agora sim, começa a história da igreja. Começa o crescimento da igreja. Amém até aí, irmã? Amém. Os irmãos tiver conseguindo acompanhar, levanta a mão e a gente explica novamente. Tá? Os irmãos vão entender por que nós estamos indo lá atrás na história para poder embasar a lição de hoje. Com o crescimento da igreja, agora Jesus, né, já voltou para os céus, foi assunto aos céus, e agora então os apóstolos saíram para pregar o evangelho e então propagar o evangelho a todas as nações. O que aconteceu com isso? No meio da propagação do evangelho, muitos judeus
se converteram, tá? Como, por exemplo, o próprio Pedro, Tiago, judeus que foram convertidos, ou seja, agora eles são cristãos, tá? São judeus por natureza, porque nasceram lá, mas agora eles são cristãos. Surgiram também judeus que acreditavam que Jesus era o Messias, mas ainda se prendiam às leis judaicas, tá? Então tinham lá judeus que falam, não, eu acredito que ele é o Messias, sim, eu acredito que ele morreu na cruz e tal, mas a lei ainda é o complemento para a salvação. Esses eram os chamados judaizantes, tá? Que hoje se enquadra na categoria de judeus messiânicos, tá? O que são os judeus messiânicos? Aí a gente vai entrar agora um pouquinho para você entender. O que é judeu, judeu messiânico e cristão? Alguém se arrisca a dizer? O judeu vive como as práticas antigas do Velho Testamento. O judeu messiânico é como o irmão disse, ele crê em Cristo, mas ele ainda está apegado àquilo, então ele não se libertou das questões de sacrifício e das leis do Velho Testamento, usa isso como compêndio doutrinário. E o cristão já está liberto do Velho Testamento e pratica aquilo que Jesus nos passa como base, no Novo Testamento. Exatamente. Exatamente. O judeu ortodoxo, o judeu, ele nem acredita que Jesus é o Messias. Ele nem aceita o Novo Testamento. Para o judeu ortodoxo, Paulo é um desertor. Paulo é um traidor. Por quê? O Novo Testamento para o judeu não existe, não é válido. Eles não acreditam em Jesus Cristo como Salvador, como Messias, como Cristo. O judaizante, que na Bíblia, naquela época não era judeu messiânico. O termo judeu messiânico surgiu agora em 1960, 1950, 60, por aí. Que se foi denominado judeu messiânico. Que inclusive é considerado uma seita. Tá? Guarde isso. O judeu messiânico, ele acredita, como o nosso irmão disse, acredita em Jesus Cristo, mas ele ainda mantém, ele vive nos usos e costumes da sua lei cultural. Tá? O cristão é liberto de tudo isso. Sabe por quê, mano? Porque Cristo, ele transcende a qualquer cultura. Cristo não se prende a qualquer cultura. Cristo, ele é a parte. Então, assim, não importa se tem costumes culturais, uma vez que se torna cristão, e aqueles costumes culturais, eles vêm contra a Bíblia, ou seja, a Bíblia os condena, tem que ser liberto. Meu irmão, mas é cultural, mas é contra a Bíblia. Então, se liberta. E nós temos isso no texto em que nós lemos. Nós temos isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Vamos lá? Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Aqui é sobre o concílio que havia em Jerusalém, tá? No versículo... Versículo 20 do capítulo 15, contextualizando rapidamente os irmãos, aqui é um concílio, é uma assembleia que acontecia em Jerusalém, que se discutiam os temas, as doutrinas, os ensinamentos, tá? Então Tiago, depois de ouvir Pedro, depois de ouvir Paulo e Barnabé, Tiago, ele se levanta, ele começa a falar. Então,
Tiago ele começa a dar instruções querendo enviar discípulos junto com Paulo e Barnabé para propagar o evangelho. E aí Tiago, sendo judeu, mas cristão, tá? Guarde isso, cristão, Tiago ele dá algumas instruções do que deveria instruir os gentios e os judeus que estavam vivendo fora de Jerusalém. O versículo 20 diz assim: mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Ok? Aí, depois que eles instituem Judas e Silas, tá? Esses dois homens, eles vão para Antioquia e lá na Antioquia eles ensinam as mesmas coisas. Versículo 29. Que vos abstenhais, agora já é Silas e Judas, que estão em Antioquia ensinando. E ele diz que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Bem vos vá. O que acontece? Quando a pessoa ela é cristã, ela não se prende a nenhuma cultura, a nenhuma tradição que a Bíblia condene. Guarde isso. Agora, com a morte de Cristo, por exemplo, já não era mais necessário sangue derramado. Então, Tiago instrui, sendo um judeu, instrui, fala, olha, se abstenha do sangue, ou seja, não precisa mais derramar sangue, não precisa mais sacrificar. Isso é parte. Depois Paulo, lá em Gálatas capítulo 5, sobre as obras da carne, ele vem complementar tudo isso. Tá? Que são as obras da carne. Então nós vemos que, olha, uma vez que somos cristãos, o evangelho, ele não se prende à cultura. O evangelho, ele não se prende à tradição. Ah, meu irmão, porque aqui tem uma tradição que tem que beber cerveja, que tem que ficar bêbado, que tem que ficar loucão, porque essa é a tradição. É contra mim. Não importa se é tradição. Não pode. A Bíblia condena a embriaguez. A Bíblia condena a falta de autocontrole. Então não importa se é tradição. Você é um cristão. Amém? Continuando a história. Já entendemos o que é ser judeu, o que é ser judaizante, segundo a Bíblia, porque nos tempos de hoje é como judeus messiânicos. E nós já entendemos o que é ser cristão. Seguindo a história, após as cartas dos apóstolos, após a propagação do evangelho pelos apóstolos, então surgiram pessoas judaizantes como falsos ensinadores que começaram a ir nas igrejas, a ir nas cidades aonde os apóstolos pregavam, para dizer que muitas das vezes eles eram enviados dos apóstolos para ensinar que a lei ainda era um complemento para a salvação em Cristo Jesus. Abrindo aqui um parênteses, esse foi um dos critérios que ajudou no fechamento do cânon do Novo Testamento. O que só é válido o ensinamento e a escritura que vem diretamente dos apóstolos ou de algum discípulo diretamente ligado aos apóstolos ou reconhecido pelos apóstolos, como no caso de Paulo, como no caso de Lucas. Tá? Então, as igrejas agora, elas só aceitavam, só achavam ali
seguro aquele ensinamento se fosse diretamente dos apóstolos, ou se fosse diretamente de um discípulo direto do apóstolo. Essa regra foi usada também como filtro para o fechamento do cânon do Novo Testamento. Tá? Por quê? Porque começou agora a aparecer muitas pessoas ensinando muitas coisas. Então, quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Gálatas, aos irmãos da Galácia, a carta de Gálatas, eu não sei como é que você lê, mas a carta de Gálatas é uma exortação muito pesada. A carta de Gálatas, Paulo está escrevendo com o espírito abalado. A carta aos Gálatas não é uma carta só de amor e Jesus te ama. Nos dias de hoje, poderíamos dizer que a carta aos Gálatas era chibata para a igreja. Era chicote para a igreja. Por que isso? Gálatas capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele vem dizer assim: versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Aí Paulo vem e diz no versículo 8: mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além dos que já vos tem anunciado, seja anátema. Por que isso, amados? Por causa desses judeus, esses falsos ensinadores, esses heréticos, tá? Eles iam para as igrejas, na ausência dos apóstolos, e começavam a distorcer aquilo que estava sendo ensinado. E muitos deles, sabendo que a igreja só aceitaria a correção se fosse uma carta diretamente do apóstolo ou um discípulo mandado pelo apóstolo, como é que eles se apresentavam? Somos enviados de Jerusalém para falar a vós. Está na Bíblia, vamos ler? Atos 15, novamente. Vamos voltar lá para Atos 15. Versículo 1, ele já começa dizendo assim: então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidares conforme o uso de Moisés, não podereis salvar-vos. Aqui é o primeiro ponto, tá? O segundo, 24, versículo 24. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Tá? Ou seja, foram... Primeiro que assim, no concílio de Jerusalém não se entrava todo mundo. No concílio de Jerusalém, na assembleia que acontecia em Jerusalém, nós temos aqui, né, fora do assunto da nossa lição, mas nós temos aqui pontos que nos mostram que, olha só,
Por isso que os irmãos se reúnem para discutir a doutrina. Por isso que pastores fazem reuniões. Por isso que hoje, por exemplo, tem convenções onde pastores sentam para discutir doutrina. Com base no Concílio de Jerusalém, o apóstolo Paulo, mesmo sendo o apóstolo não considerado por homens, mas diretamente por Jesus Cristo, Paulo, ele ia a Jerusalém no concílio. Paulo, ele saía de onde estava e ia a Jerusalém para discutir com os demais apóstolos aquilo que estava sendo pregado. Especificamente no capítulo 15, Paulo está lá no meio deles, falando, junto com Barnabé, o que está sendo pregado entre os gentios. Aí o que nós aprendemos aqui? Que hoje em dia está cheio de pregadores itinerantes, mas não tem uma casa. Hoje está cheio de pessoas que falam assim, eu vivo pela fé em Jesus Cristo e vai, mas não tem uma casa. Veja, Paulo sendo Paulo, ele voltava em Jerusalém para se reunir com os apóstolos. Quando você se refere a uma casa, você se refere a uma igreja. A uma igreja, uma casa. Né? Aqui é a nossa casa. Né? Paulo sendo Paulo, por exemplo, quando ele escreve lá em Gálatas, ele diz que depois de 14 anos voltou a Jerusalém. Entende-se que esse voltou a Jerusalém não foi para o concílio específico. Entende-se que a carta para a igreja da Galácia tenha sido antes do concílio. Inclusive, a carta aos Gálatas foi a primeira epístola, a primeira carta que Paulo escreveu no seu ministério. Tá? Então, historicamente, Gálatas é a primeira epístola de Paulo. Apesar de não ser na ordem do cânon, mas Gálatas é a primeira epístola. Só que o que é que nos destaca? Que olha só, todo mundo precisa ter uma igreja. Todo mundo precisa ter uma casa. Não tem essa de ser itinerante e dizer, não, eu não preciso ir. Porque é Jesus que está me mandando. Eu não preciso ir, porque foi Jesus quem me escolheu. Sim, você precisa ir. Você precisa ter uma casa. Você precisa se reunir com pastores. Você precisa se reunir com a igreja. Não seja como que uma ovelha solitária. Como diz o dito, um cavaleiro solitário. Ou conquistar o mundo. Não. Até Paulo tinha apoio. Portanto, quem enviou Barnabé para Antioquia foi a igreja de Jerusalém. Quando chegou na Antioquia, Barnabé foi atrás de Paulo. E agora buscou Paulo. E agora Barnabé e Paulo vão a Jerusalém. Irmão, ninguém vive sozinho. Uma hora ou outra vai cair. É necessário ter uma casa. Amém? Nem todos entravam no concílio. Nem todos entravam nessa reunião. Por quê? Porque era a reunião dos apóstolos. E algumas pessoas que entravam eram pessoas que eram convidadas. Mas, de acordo com o texto que nós lemos, entravam pessoas intrometidas, entravam ali escondidas e ficavam. Portanto, o texto que nós lemos, nós já vimos aqui no capítulo 15 de Atos, que pessoas saíam de Jerusalém, né, como que enviadas pelos judeus. Mas lá em Gálatas, Paulo também repete, ó, vamos voltar lá para Gálatas 2. Ele diz assim, versículo 4.
E por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos pôr em servidão. Aqui, falsos irmãos, existem traduções que vão estar como judaizantes. Tá? Versículo 6, ele diz assim: e quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, aí Paulo, aqui na minha Bíblia está entre parênteses, que é como uma explicação, né? Quais tenham sido no outro tempo, não se me dá. O que Paulo está dizendo assim, ó, se era alguma coisa antes, não sei, tá? Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Por que isso estava acontecendo? Por que isso estava acontecendo? Porque essas pessoas estavam chegando na igreja e se apresentando como enviado de Jerusalém. E aí qual era a mensagem que eles pregavam? Eles pregavam o quê? Ó, vocês precisam da lei para ser salvos. Vocês precisam da lei para se salvar. E aí essa notícia chega aos ouvidos de Paulo. E aí Paulo escreve a carta à Galácia. E Paulo, ele usa esse termo, como nós lemos no versículo 6 do capítulo 1. Ele diz assim, isso aqui é uma expressão de indignação, tá? Isso aqui, ó, é assim, ó. Maravilho-me que de tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Como é que vocês conseguem se corromper tão rápido? Como é que vocês, eu tive com vocês, eu ensinei vocês, eu falei tudo, aí eu viro as costas, vem um outro desconhecido, fala um bocado de baboseira para vocês, e vocês já estão se apostatando, estão acreditando nele. É o que Paulo está falando. É o que Paulo está falando aqui, olha, eu estou maravilhado, como é que vocês têm a capacidade de abandonar a fé em Cristo tão rapidamente. Eu estou sem palavras, eu imagino Paulo indignado com a velocidade com que a igreja se corrompe. Olha, Paulo está dizendo, em outras palavras, vocês estão aqui todo domingo, tem escola bíblica dominical, tem culto de doutrina, tem ensinamento explícito da palavra. Aí vocês saem daqui, chegam em casa, vê qualquer um no YouTube falando qualquer baboseira, aí fala, porque ele falou o meu coração. Você nem conhece a pessoa, você nem sabe quem ele é, você nem abriu a Bíblia para ver se o que ele está falando é coerente. E aí você já chega na próxima semana na igreja dizendo assim, não porque eu ouvi uma pregação, não porque eu ouvi uma mensagem, não porque isso, porque aquilo. É o que Paulo está dizendo. Maravilha-me que como tão depressa vocês têm trocado a graça de Jesus Cristo por outras coisas. Às vezes a igreja dá mais valor para uma mensagem alheia de pessoas que tu nem conhece do que o ensinamento que tem dado dentro da igreja. Não porque eu conheci um pastor, não porque aquele pastor falou, não porque aquele... E o que você aprende na sua casa? E o que você aprende na sua igreja? As pessoas têm ido buscar mensagens que querem ouvir. Mensagens que querem ouvir. Não, eu quero ouvir isso. Eu preciso ouvir isso. Mas esse preciso é de ser seletivo.
Não, porque eu estou sentindo falta dessa parte, então eu preciso ouvir isso aqui especificamente. E aí hoje, com a corrupção que há na internet, você acha mensagem para tudo. Até que tu vai entrar no céu com um Ferrari, tu vai achar mensagem dizendo. Aí a pessoa, ao invés de se prender ao ensinamento da sua igreja, da sua casa, ela vai lá, ouve aquele monte de baboseira, e como se não bastasse, muitas das vezes chega na igreja e ainda quer combater a doutrina que está sendo ensinada na igreja com uma baboseira que ouviu lá fora. Então Paulo está dizendo assim, olha, maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. A capacidade que a igreja tem de se corromper, gente. Se chega um homem aqui e aí recebe uma oportunidade, começa a pular de um pé só, começa a fazer um monte de coisa, tem gente que vai atrás. Tem gente que no final quer chamar até para ir na casa, orar com ele. Ah, vamos lá em casa. Chama até de homem de Deus. Vigia a igreja. Vigia. Porque são muitos lobos disfarçados, vestidos de ovelha. Vigia no ensinamento que está sendo ensinado na sua casa. Cuidado. Aqueles irmãos da Galácia, eles agora colocaram à prova o apostolado de Paulo. Os 2 primeiros capítulos de Gálatas é Paulo defendendo a sua autoridade em Cristo. Portanto, ele fala, versículo 8, capítulo 1, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, olha só, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Ou seja, seja amaldiçoado, repreendido. Aqui, amados, é uma carta de exortação à igreja. Não é uma carta de amor e carinho. Aqui, Paulo, se nós fôssemos olhar para o homem natural da carne, era como se Paulo quisesse enforcar a igreja. Tipo, acorda a igreja. Desperta a igreja. Preste atenção no que vocês têm ouvido. Preste atenção no que vocês têm, ou com o que vocês têm se alimentado. Não se emocionem facilmente com palavras bonitas. Como Paulo vem dizer lá em 1 Coríntios capítulo 2. Ele diz assim, olha, a minha palavra e a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de conhecimento humano, mas em demonstração de espírito e de poder. Aí no versículo seguinte ele diz o quê? Para que a vossa fé não se firme em palavras persuasivas, mas no poder de Deus. Porque palavras bonitas, persuasivas, isso é fácil de tu achar. É fácil. Tem pessoas que têm o dom de falar bem. Tem pessoas que sabem persuadir. Tem pessoas que sabem manipular. Mas Paulo está chamando a atenção da igreja. Olha, é demonstração de espírito e de poder.
É transformação de vidas. É transformação, libertação de almas. É salvação. É como o texto diz, é ter a liberdade em Cristo Jesus. Esse é o Evangelho. Essa é a palavra. Essa é a pregação. Uma alma ser transformada é demonstração do Espírito, de poder. Uma alma aceitar a Jesus, confessar a Cristo como Senhor, demonstração do Espírito, de poder. Mas e curas? E profecias e revelações? É manifestação do Espírito. Quando for útil. No mais, amado, é a alma que se salva. É a alma que se liberta. Então Paulo, ele está tenso. Porque a igreja da Galácia rapidamente colocou à prova tudo aquilo que Paulo tinha ensinado para eles. Agora vem Paulo e tem que comprovar para eles de que, olha, a salvação é pela graça, não pela lei. Agora vem Paulo e tenta de novo falar com eles. Olha, é Cristo Jesus quem nos salva, não é a lei. Por que isso, amado? Porque alguns dos judeus desciam para as outras igrejas e pregavam que a lei era o complemento ainda, ou requisito ainda, para que fossem salvos. Entenda uma coisa. Esse contexto é um contexto, como disse e repito, é um contexto real, um fato de que colaborou para se fechar o cânon do Novo Testamento. Era esse filtro. Agora você vê como é que as pessoas são astutas, né? A astúcia do inimigo, a influência do inimigo sobre a vida do homem. Eles começaram a perceber, os falsos ensinadores, que ali as igrejas estão filtrando. As igrejas agora estão dando valor e acatando somente o que for diretamente dos apóstolos. Ou se for algum discípulo direto dos apóstolos. Ou tinha que andar com os apóstolos. Senão a igreja não vai receber. Aí o que eles fizeram? Chegaram na Galácia, assim como em outros lugares, na Antioquia, falaram, não, a gente vem de Jerusalém. Tiago nos enviou. A gente está vindo a mandato deles para dizer para vocês que, olha só, vocês se converteram a Cristo, nós também acreditamos em Cristo, mas vocês têm que acatar a lei. Vocês têm que se circuncidar, por exemplo. Porque senão, não vão ser salvos. Aí você imagina o transtorno, como o texto diz, né? Imagina o transtorno que esses homens causaram no meio da igreja. A confusão, questionamentos, dizendo, como assim? Como assim é pela lei? Como assim eu preciso me circuncidar? Mas Paulo disse que era
Ué, mas não estou entendendo. Paulo disse que era só em Jesus Cristo que a gente estava livre. Mas espera aí, se foi Jerusalém que mandou esse homem, então a gente tem que acatar. Espera aí, se ele está vindo de Jerusalém a mandado de Tiago, então a gente tem que acatar. Só que é impressionante como que naquela época a notícia já corria tão rápido, né? É impressionante como que naquela época a gente estudou geografia bíblica no seminário e você pôde ver a distância que seria a Galácia de Jerusalém, ou de onde Paulo estivesse, indiferente, porque se tratando de uma era que não tinha tecnologia, a notícia ia atrás. E aí Paulo recebe a notícia, olha só, chegou uns indivíduos lá se passando por irmãos de Jerusalém, dizendo que a gente precisa acatar as leis. Capítulo 2 de Gálatas, versículo 7, diz assim, 7 a 9. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão. Vamos entender isso aqui? Porque olha só, o que a gente disse no início da lição? Que cristão não se prende à cultura. É isso? Mas pastor, e por que está escrito aqui que Pedro é o da circuncisão? Circuncisão não é porque Pedro pregava a circuncisão, não. Circuncisão é o nome dado para os judeus, que eram circuncidados. Pedro, Tiago, assim como os outros apóstolos, foram designados para pregar para os judeus sobre Cristo. Provavelmente, Pedro era circuncidado, era judeu. Então, a expressão que ele está dizendo aqui não é que Pedro, os apóstolos judeus, eles pregavam sobre a lei, a circuncisão. Não. Mas era o nome dado para os judeus e os incircuncisos, os gentios, ou os gregos, que é no caso do nosso contexto. Versículo 8. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, ou seja, foi ser apóstolo dos judeus, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios, ou seja, os incircuncisos. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, veja bem, o que eu disse que Paulo foi reconhecido por eles como apóstolo? Acabou de dizer. Pedro, em uma das suas epístolas, ele também reconhece o que Paulo escreveu como, olha, as escrituras que Paulo tem escrito. Inclusive, Pedro faz até uma crítica santa, dizendo assim, olha, Paulo é um homem com muito conhecimento, que às vezes pode ser difícil para os leigos entender o que ele está escrevendo. Mas reconheceu o apostolado. Está aqui. De novo. Conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, ou seja, eles reconheceram a graça que se me havia dado, deram-nas as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Aí eu te pergunto, Pedro estava preso aos ritos judaicos? Não. Lógico que não.
Nós vemos isso em Atos 15 e nós vemos aqui Paulo dizendo. Veja bem. A primeira viagem que Pedro fez a Antioquia não foi para pregar para os gregos, não foi para pregar para os gentios. Pedro foi a Antioquia por causa da morte de Estevão, que foi apedrejado. Muitos irmãos judeus cristãos se dispersaram, foram para outras redondezas, com medo de morrer. Então, quando Pedro vai a Antioquia, ele não vai para pregar aos gentios, ele vai para pregar a esses irmãos específicos. E Paulo está dizendo aqui, ó, versículo 11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Por quê? Pode entrar. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ou seja, o que nós falamos? Tiago, ele enviava discípulos agora, que foi a brecha, a oportunidade que os falsos ensinadores usaram para se passar como esses enviados, para pregar a heresia na igreja. Tá? Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Versículo 14. Mas, quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, se tu sendo vives como gentios e não como judeus, por que obriga os gentios a viver como judeus? Vamos entender isso aqui? Pedro estava na Antioquia, sentado entre os gentios. Por que Pedro estava sentado entre os gentios? Veja bem, para o judeu ortodoxo, não se mistura, não se senta à mesma mesa. Nós temos um irmãozinho aqui que trabalha numa cozinha, né? Judaica. Judeus se sentam com qualquer pessoa numa mesa ainda hoje? Não se senta, é só judeu. Não é isso? Se o irmão que não é judeu quiser comer, o irmão tem que comer aonde? Comer fora, não é? Porque judeus e gentios não se misturavam e não se misturam. Principalmente para sentar para comer. Tá? Só que quem que estava lá no meio dos gentios? Pedro. Por que Pedro estava no meio dos gentios se ele é judeu? Porque ele era cristão. E como nós já aprendemos, cristão agora está livre de toda a lei e ritos da lei. Pedro era cristão. Só que quando chegou os enviados de Tiago, que eram judeus, vieram de Jerusalém, Pedro ele ficou nervoso. Pedro ele falou, ó, tá chegando os irmãos de Jerusalém aí, vão me ver sentado aqui, isso vai ser uma dor de cabeça, vai ser um disse-me-disse. E Pedro saiu do meio dos gentios. E aí os irmãos judeus que estavam ali sentados na mesa também, à vontade, também viram Pedro, sendo Pedro, se levantando e se retirando. Também começaram a ir na onda de Pedro, assim como o próprio Barnabé. Então Paulo intervém na frente de todos. Imagina que aqui a gente tem uma mesa, aí você e eu estamos sentados aqui nessa mesa comendo. Aí chega alguém do seu trabalho, que é onde você não se comporta como cristão, que é onde você fala só bobeira, seu comportamento é, né, totalmente diferente do que está dentro da igreja. Aí você imagina, você está sentado aqui na mesa, aí chega alguém do seu trabalho e você fala, peraí, vou no banheiro, para se esconder. E aí o irmão que estiver sentado do seu lado fala, ô meu irmão, tá indo aonde? Por que tu tá fugindo?
Por que tu está se escondendo? Foi o que aconteceu aqui. Foi o que aconteceu com Pedro, Barnabé, quando Paulo exorta eles na frente de todos. Paulo fala, olha, você é cristão. Você está sentado no meio dos cristãos. Agora, por que tu está levantando e saindo? Porque chegou alguém que compromete alguma coisa em você? O que tu está escondendo? Paulo exorta Pedro. Olha, tu está vivendo como gentios e não como judeu. Agora, por que tu está obrigando os gentios, ou seja, por que tu está obrigando os cristãos a se separar da mesa também? Por que está saindo todo mundo da mesa? Está escondendo alguma coisa? Nós vemos esse comportamento. E será que isso não acontece nos nossos dias? Será que isso não acontece hoje? Você é cristão, sentado numa roda de cristãos, só que se passar alguém que possa comprometer a sua integridade, você se esconde. Você abaixa a cabeça, você finge que caiu alguma coisa debaixo da mesa, para se esconder. Cuidado. Cuidado com o seu comportamento. Seja o que você é, dentro da igreja, dentro da sua casa, no trabalho, na escola, na rua, com um incrédulo, com um espírita, com um católico, com qualquer um budista, qualquer um outro que apareça. Seja cristão. Seja cristão. Não tenha medo do que irão pensar de você. Não tenha medo do que vão dizer de você. Não tenha medo do que vão achar de você. Seja cristão. Não se misture na cultura corrompida, porque é cultura. Não se perca a usos e costumes culturais. Ah, porque são usos e costumes culturais. Você é cristão. Se comporte como tal. Você é liberto. Paulo trata de como a liberdade cristã. Liberdade não é que pode fazer qualquer coisa, mas é porque não está preso a uma cultura, a um rito, a um costume que a Bíblia condena. Aí você está lá sentado na mesa, no seu trabalho, sabendo que a Bíblia está condenando aquela atitude que você está cometendo, está tendo diante daquela mesa servida, e você não se impõe como cristão. Você faz como Pedro, você levanta da mesa e ó, não, estou sentado com eles não. Você é cristão. Nós somos. E o que é ser cristão? Quem lembra? Seguidor de Cristo. Pertencentes a Cristo. Isso é ser cristão. Então
Então tome cuidado. Aonde você pisa, o que você faz, ou independente de onde você pisar, independente de onde você estiver, seja cristão. Eu posso viver 10 anos em Jerusalém. Eu vou ser cristão. Não é porque vivi em Jerusalém que agora eu vou chegar na ADM Berlim e vou chegar aqui com um quepá, com alguma coisa judaica, dizendo não, porque era cultural e eu aprendi. Sabe uma coisa que é interessante? Nos 4 evangelhos, nós já falamos que é como se eles se passassem ainda numa época do Antigo Testamento. Embora, né, já tivesse passado pelo menos 400 anos de silêncio de Deus. Mas, qual era a Escritura? Qual eram os ensinamentos? Qual era a Bíblia que os apóstolos, assim como o próprio Jesus Cristo, usavam para ensinar? A Septuaginta. O que era a Septuaginta? Fala para nós. Uma tradução feita no Concílio de 72. Anciãos agregados e traduziram para grego. Para grego. Mas traduziram o que para grego? O Velho Testamento. Então, as Escrituras que Jesus usava, assim como os apóstolos usavam, era do Antigo Testamento. Mas para ensinar os ritos do Antigo Testamento? Não. Mas para mostrar que o Antigo Testamento revelava o que eles estavam vivendo naquele momento. E que Jesus sim era o Messias. Porque o Antigo Testamento já tinha profetizado e já tinha se cumprido. Era por isso que eles usavam. Porque era o que eles tinham. O Antigo Testamento para os judeus era dividido em 3 classes. Era lei, profetas e escritos. E Jesus ele fala isso, para se cumprir o que foram escritos pelos profetas, de acordo com a lei. E Paulo, os apóstolos, usavam as escrituras. Que escrituras? O Antigo Testamento. Mas para ensinar o Antigo Testamento, não. Mas para mostrar que Jesus Cristo é o Messias, de acordo com o Antigo Testamento. Para mostrar que agora a salvação é pela graça e não pelas obras da lei. Para mostrar que agora a fé é na pessoa de Jesus Cristo. Pedro vem dizer em Atos 15 também, versículo 8 e 9. 7, 8 e 9. Lá no Concílio de Jerusalém, Pedro dizendo: e, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescessem, e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E agora olha o interessante. E não faz diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela lei, pela fé. Pedro já tinha agora abolido a lei. Olha, a lei já passou. Agora, a purificação é pela fé em Jesus Cristo. No capítulo 11 de Atos, você vai ver o apóstolo Paulo pegando as escrituras, o Antigo Testamento, e ensinando.
Mas ensinando o quê? Que a salvação é pela graça. Ensinando o quê? Que os profetas profetizaram e Jesus veio e cumpriu. Que antes era só para os judeus, mas agora é a todas as nações. Que todos podemos ser salvos por meio da fé. Então, nós vemos Pedro, sendo judeu, abrindo mão da cultura, abrindo mão do que o Antigo Testamento, a lei mosaica, colocava sobre os judeus. Pode dizer. Bom, não é uma meia pergunta, mais uma discussão. Dá pra gente acreditar que essa atitude de Pedro em relação aos judeus, nesse momento de se separar, isso aconteceu nesse encontro antes do concílio de Jerusalém, certo? Acredita-se que sim, antes do concílio. Acredita-se que Pedro tenha tido essa atitude para evitar talvez o escândalo, porque sabendo que viria, ainda não tinha, o concílio de Jerusalém selou, confirmou a nova verdade do Evangelho. Mas antes disso, talvez Pedro tivesse receio de como os outros cristãos da circuncisão, os judeus convertidos, fossem reagir vendo ele sentado com os judeus, certo? Com os gentios. Então talvez Pedro tivesse essa simulação, a gente pode entender que talvez tenha sido Pedro tentando evitar o escândalo e talvez que esses judeus talvez se perdessem, se escandalizassem mesmo Pedro, não sei, entendeu? Sim. Eu penso dessa forma, não defendendo Pedro, mas eu acho que talvez ele quisesse evitar esse escândalo, uma vez que ainda não tinha sido definido no concílio essa nova verdade. Sim. A questão é que o concílio em Jerusalém não aconteceu uma única vez. A carta aos Gálatas foi escrita antes desse concílio do capítulo 15. Tá? Então, historicamente, entende-se que a carta aos Gálatas foi escrita antes desse capítulo 15 de Atos. Mas, por exemplo, o capítulo 11, a partir do versículo 19, a gente vê aqui que já desciam de Jerusalém profetas para pregar na Antioquia. Tá? Logo, o que se entende? Entende-se que, olha, não há escândalo. Quem que causou escândalo? Quem causou escândalo eram os judaizantes, a seita dos fariseus. Tem um aqui, quer ver? Que ele classifica como a seita dos fariseus. Vê? Deixa eu achar aqui o versículo rapidinho, porque eu não sei se não... Assim, ó. Capítulo 15, versículo 5. Ele diz assim, ó. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram. Ou seja, eles eram do grupo dos fariseus, mas acreditavam que Jesus era o Messias. Só que ainda eram presos às leis. Tá? Ele diz assim, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. O que eu entendo dentro do seu ponto de vista? Eu entendo que essa não, na minha visão, no que eu entendo, essa não era a visão de Pedro, de tipo assim, não, vou me resguardar de qualquer escândalo. Por quê? Porque quem causou escândalo foram os judaizantes, que eram quem? O que hoje nós conhecemos como judeus messiânicos. Tá? Que eram o quê? Aqueles da seita dos fariseus, que acreditavam em Jesus como Messias, mas dizia
que para a salvação era necessário circuncidar. Essa cúpula, esse pequeno grupo, essas pessoas que causaram escândalo. Entendeu? Então, culturalmente, eu entendo que lá em Gálatas, quando acontece o episódio de Pedro, se levantar da mesa e sair, era mais uma questão cultural, por judeus e gentios não se sentarem juntos. E por algum momento, Pedro achou que daria problema. Ficou constrangido. Sabe? Então, assim, olhando para a história cultural, olhando para os costumes e olhando para o episódio de quem de fato causou escândalo, eu discordaria do irmão nesse sentido de achar que a preocupação de Pedro era causar escândalo. Não, porque no capítulo 11 a gente vê que eles já foram pregar o evangelho. Se fosse para essa preocupação de Pedro, ali naquele momento do capítulo 11 já teria discussão. Já teria problema. Entendeu? Então, entende-se que o quê? Que Pedro, naquele momento em que se levantou quando os outros judeus chegaram, foi assim uma recaída cultural. Tipo, eu estou sentado no meio de gentil, não posso sentar. Hã? Né? Só que assim, ele é cristão e eles eram cristãos. E no capítulo 11 de Atos, na viagem missionária a Antioquia, ele já estava indo para pregar eles. Porque Pedro também tinha tido aquela revelação, aquela visão que ele teve sobre ele não considerar imundo que o próprio Deus. A casa de Cornélio, não? Considerar imundo aquilo que Isso aí. Entende? Então, no capítulo 2 de Gálatas, se não me falha a memória, versículo 15, quando Paulo está ali advertindo Pedro por causa desse comportamento, Paulo ele diz assim, ó, nós somos judeus por natureza e não pecadores dentro dos gentios. Ou seja, assim, olha, você é judeu, não tem como negar que você é judeu, a sua natureza é judaica, você nasceu. Eu nasci, Paulo dizendo. Só que isso não quer dizer que a gente seja pecador no meio dos gentios, ou vice-versa. Considerando os outros ensinamentos de Paulo, agora somos todos um só corpo. Então, Paulo estava querendo dizer para ele aqui. Entende? Então, assim, eu entendo que Pedro, nesse momento, foi uma recaída. Tá? Não foi um caso de preocupação em causar escândalo, mas simplesmente uma recaída. Retomando aqui, amados, é considerado seita. Segundo o pastor Ezequias Soares, teólogo, que escreve um livro chamado Apologética, a Defesa da Fé Cristã. Ele escreve conceituando o que é seita. E o que é uma seita? Uma seita, num sentido bem superficial e rápido, para a gente não estourar o tempo, uma seita logo é aquela que prega heresia. O que é a heresia? A distorção da verdade. Tá? A distorção da verdade é uma heresia. Então, uma seita, o que ela ensina? Ela pega uma verdade da Bíblia, tira do contexto e ali se cria distorcidamente um novo ensinamento, numa base fora de contexto. Isso é o princípio de uma seita. Então, não vou arriscar todas, mas a grande maioria das seitas surgiram partindo da Bíblia.
Não porque a Bíblia estimulou que isso acontecesse, mas porque pegaram algo que massageava o seu ego fora de contexto e então criaram agora ensinamentos partindo daquele princípio. Tá? Essa é a primeira. Características da seita. Ele fala resumidamente assim: qualquer movimento que discorda dos pontos fundamentais da fé cristã, defendido pelos 3 principais ramos do cristianismo, tais como autoridade da Bíblia, Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, pecado, inferno, salvação e o homem, é seita. Ou seja, qualquer ensinamento que distorce esses princípios é considerado uma seita. Qualquer ensinamento que ensina de que não há Trindade, não há Pai, não há Filho, não há Espírito Santo, é uma seita. Qualquer ensinamento que não fale de pecado é uma seita. Qualquer ensinamento que não fala de inferno é uma seita ou uma heresia. E qualquer ensinamento que ensina que a salvação vem por qualquer outra coisa, a não ser somente por Jesus Cristo, é uma seita. A salvação, ela é somente através de Jesus Cristo. Só Jesus Cristo salva. A salvação do homem é através de Jesus Cristo. Veja bem, os judaizantes eram uma seita. O grupo que saiu dos fariseus, como nós lemos, era uma seita, a seita dos fariseus. Eles acreditavam em Jesus como Messias, mas viviam ainda nos costumes, nos ritos judaicos, ou mosaico, da lei mosaica. O que hoje é conhecido, disse e repito, como judeus messiânicos. Ou você é cristão, ou você é judeu. E judeu no sentido de seguir as leis. Então essa ideia de que até a dieta judaica, não, porque a Bíblia diz, né? Então eu sigo a dieta judaica, mas tu é cristão. Tem que entender que aquilo foi dado para os judeus. Mas agora também quando os judeus se convertem a Cristo, ou seja, reconhecem a Cristo como Senhor, isso também para eles já é passado. Se não me engano, em Gálatas, Paulo ele diz assim: veja bem, Gálatas 2, versículos 19 e 20. E a gente encerra. Porque eu, isso é Paulo dizendo, porque eu, pela lei, estou morto para a lei. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, a lei me considera um desertor. A lei já não me apoia mais. A lei, ela não me recebe mais. Então ele diz, porque eu, pela lei, estou morto para a lei. Por quê? Para viver para Deus. Aí o 20. Já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei,
segue-se que Cristo morreu de Paulo. Paulo, ele está dizendo aqui, olha, eu defendi a lei com todas as minhas forças. Persegui os servos de Deus. Matei homens, matei mulheres, crianças, acreditando estar defendendo o que era certo. Mas aqui nesse texto, Paulo está dizendo assim, agora, a lei que eu defendia me considera morto, excluído. Em outras palavras, Paulo também está dizendo assim, agora eu não pertenço mais a ela. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em ti, amado? Cristo vive em ti, amado? Então não se prenda a seitas, a culturas, a costumes que a Bíblia condena. Porque você é cristão. E cristão segue-se à liberdade de qualquer coisa que te prenda ao mundo. Amém?